Capítulo 6. Ao ouvir essas palavras, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, mas me contive. Resolvi até parecer tranquilo. Somente argumentos científicos poderiam deter o professor Lindenbrock. Ora, havia muitos e bons contra a possibilidade de tal viagem. Ir ao centro da Terra, que loucura! Guardei minha dialética para o momento oportuno e tratei de comer. Inútil mencionar as imprecações de meu tio contra a refeição pobre, mas acabou acatando as explicações. A boa Marta foi liberada. Ela correu ao mercado e abasteceu tão bem a casa que 1 hora depois, já sem fome, voltei e consegui pensar em todas as implicações da situação. Meu tio estava quase alegre durante a refeição. Soltava algumas piadinhas de cientista que nunca são demasiadamente perigosas. Após a sobremesa, fez-me um sinal para que o acompanhasse ao gabinete. Obedeci. Ele sentou-se numa ponta de sua mesa de trabalho e eu na outra. Axel, Disse-me numa voz bastante suave. você é um rapaz muito esperto. Prestou-me um grande favor quando eu, extenuado, ia abandonar as pesquisas. Para onde eu seria levado? Ninguém sabe. Nunca me esquecerei disso, meu filho, e você terá a sua parte em nossa glória. Vamos, pensei. Ele está de bom humor. Está na hora de discutirmos essa glória. Antes de mais nada, continuou meu tio, peço-lhe que guarde segredo de nossa descoberta. Não faltam invejosos no mundo da ciência, e muitos deles gostariam de fazer essa viagem, da qual só tomarão conhecimento após o nosso retorno. O senhor acha que o número de audaciosos é tão grande assim? Perguntei. Claro, quem hesitaria em conquistar tamanha celebridade? Se esse documento fosse divulgado, todo um exército de geólogos correria para seguir os astros de Árne Saknussemm. Não estou certo disso, meu tio, pois nada comprova a autenticidade do documento. O quê? E o livro em que o descobrimos? Bom, concordo que Saknussemm tenha escrito essas linhas, mas será que realmente fez essa viagem? Quem sabe se esse documento não passa de uma mistificação? Quase lamentei ter pronunciado a última palavra, um tanto arriscada. O professor franziu suas espessas sobrancelhas e temi ter comprometido o resto da conversa. Mas não. Meu severo interlocutor esboçou uma espécie de sorriso e respondeu. É o que veremos. Ah, balbuciei um tanto melindrado. Permita-me esgotar a série de objeções relativas ao documento. Fale, meu filho, à vontade. Dou-lhe toda a liberdade de exprimir sua opinião. Você não é mais meu sobrinho, mas meu colega. Fale. Antes de mais nada, gostaria de saber o que são esses Yokos, Nephils e Skártares, dos quais nunca ouvi falar. Nada mais simples. Por coincidência, recebi há algum tempo um mapa de meu amigo Augustus Petermann de Leipzig, que vem a calhar. Pegue o terceiro atlas na segunda prateleira da Biblioteca Grande, série Z, prancha 4. Levantei-me e, graças às indicações precisas, encontrei rapidamente o atlas. Meu tio abriu-o e disse: Esse é um dos melhores mapas da Islândia, o de Henderson, e creio que poderá resolver todas as suas dúvidas. Debrucei-me sobre o mapa. Veja essa linha formada de vulcões, disse o professor. Observe que todos têm o nome de Yoku, palavra que significa geleira em islandês. Sob a latitude alta da Islândia, a maioria das erupções atravessa camadas de gelo. Daí o nome Yoku, comum a todos os montes ignívomos da ilha. Bem, respondi. O que é Sneffels? Achei que ele não teria resposta a essa pergunta. No que estava enganado. Meu tio continuou. Acompanhe-me pela costa ocidental da Islândia. Está vendo Reykjavik, a capital? Muito bem. Suba pelos inúmeros fiordes dessa região corroída pelo mar e pare um pouco abaixo do 65º grau de latitude. O que você vê ali? Uma espécie de península parecida com um osso descarnado, arrematado por uma rótula enorme. É uma comparação bastante correta, meu filho. E o que há nessa rótula? Um monte que parece ter brotado do mar. É o Sneffels. O Sneffels? O próprio. Uma montanha de 5.000 pés de altura. Uma das mais notáveis da ilha. E com certeza a mais célebre do mundo, se a sua cratera terminar no centro do globo. Mas é impossível.
Exclamei, erguendo os ombros e revoltado com tal suposição. É impossível? Retorquiu o professor Lindenbrock num tom severo. Por quê? Porque com certeza essa cratera está obstruída por lavas, rochas incandescentes e então... E se for uma cratera extinta? Extinta? Exatamente. Atualmente só há 300 vulcões em atividade na superfície do globo, mas há uma quantidade bem maior de vulcões extintos. Ora, inclui-se o Snaffles nessa última categoria, e desde os tempos históricos só entrou em erupção uma única vez, em 1219. A partir de então, foi acalmando se não é mais um vulcão em atividade. Não me era possível contestar tais afirmações. Lancei-me então nas outras dúvidas levantadas pelo documento. O que significa a palavra Scartaris? Perguntei. E o que tem tudo isso a ver com as calendas de julho? Meu tio refletiu por alguns instantes. Tive um momento de esperança, mas só um, pois logo ele me respondeu nestes termos. O que você chama de dúvidas, para mim são soluções, que provam os cuidados engenhosos com os quais Saknussemm quis precisar sua descoberta. O Snaffles é formado por muitas crateras. Era, portanto, necessário indicar qual delas leva ao centro do globo. O que fez o sábio islandês? Observou que próximo às calendas de julho, ou seja, nos últimos dias de junho, um dos picos da montanha, o Scartaris, projeta a sua sombra na abertura da cratera em questão e anotou o fato em seu documento. Que indicação poderia ser mais exata? E assim que chegarmos ao topo do Snaffles, creio que não hesitaremos quanto à direção a seguir. Decididamente, meu tio tinha resposta para tudo. Percebi que seria impossível atacá-lo com as palavras do velho pergaminho. Parei, portanto, de atormentá-lo a esse respeito. E como era preciso, antes de mais nada, demovê-lo da ideia da viagem, passei às objeções científicas que achava bem mais graves. Tudo bem, disse. A frase de Saknussemm é clara e não deixa qualquer dúvida. Concordo até que o documento pareça autêntico. Esse cientista foi ao fundo do Snaffles, viu a sombra dos Cártares acariciar as bordas da cratera antes das calendas de julho. Até ouviu as lendas de seu tempo que afirmavam a cratera dar no centro da Terra. Mas que ele próprio tenha ido ao centro da Terra e voltado? Não acredito. Não acredito mesmo. E por quê? Quis saber meu tio num tom de mofa. Todas as teorias da ciência demonstram que tal aventura é impraticável. As teorias provam isso? Respondeu o professor com ar de benevolência. Ah, que teorias malvadas! Como essas teorias nos atrapalham! Percebi que estava zombando de mim, mas assim mesmo continuei. Claro, está provado que o calor aumenta em 1 grau a cada 70 pés de profundidade da superfície do globo. Admitindo-se essa proporcionalidade constante, e sendo o raio terrestre de 1.500 léguas, a temperatura no centro passa de 200.000 graus. As matérias do interior da Terra estão, portanto, em estado de gás incandescente, pois os metais, o ouro, a platina, as rochas mais duras, não resistem a tamanho calor. Tenho então motivos para questionar a possibilidade de penetrar-se em tal ambiente. Então o seu problema é o calor, Axel? Claro, chegando a uma profundidade de apenas 10 léguas, já teríamos alcançado o limite da crosta terrestre, e a temperatura já seria superior a 1.300 graus. E você tem medo de entrar em fusão? Cabe ao senhor resolver esse problema, respondi com humor. Resolvo da seguinte forma, replicou o professor Lindenbrock, assumindo ares de grande sábio. Nem você nem ninguém tem certeza do que acontece no interior do globo, já que se conhecem apenas 12 milésimos de seu raio. A ciência é eminentemente perfectível, e cada nova teoria destrói uma velha. Não se acreditou até Fourier que a temperatura dos espaços planetários diminuía todo o tempo, e hoje está provado que a temperatura das regiões etéreas não ultrapassa 45 graus abaixo de zero. Por que não aconteceria o mesmo com o calor interno? Porque numa determinada profundidade não atingiria um limite intransponível em vez de aumentar até o grau de fusão dos minerais mais refratários. Como meu tio colocou a questão no campo das hipóteses, não tive o que responder. Muito bem. Digo-lhe que verdadeiros sábios, entre outros Poisson, provaram que se existisse um calor de 200.000 graus no interior do globo,
o gás incandescente das matérias fundidas adquiriria tamanha elasticidade que a crosta terrestre não resistiria e estouraria como as paredes de uma caldeira sob pressão do vapor. É apenas a opinião de Poisson, meu tio. Está certo, mas outros geólogos célebres também acreditam que o interior do globo não é formado nem de gases, nem de água, nem das pedras mais pesadas que conhecemos, pois nesse caso o peso da Terra seria 2 vezes maior. Ora, com números podemos provar tudo o que quisermos. E com fatos não? O número dos vulcões não diminuiu consideravelmente desde os primeiros dias do mundo, numa proporção constante? E se é que existe esse calor central, será que não tende a diminuir? Meu tio, se o senhor entrar no campo das suposições, não teremos mais como discutir. Mas eu digo que gente muito competente é da mesma opinião que eu. Lembra-se de quando o célebre químico inglês Humphrey Davy me visitou em 1825? Não posso lembrar, só nasci 19 anos depois. Bem, Humphrey Davy veio me visitar quando passou por Hamburgo. Ficamos conversando por um bom tempo e, entre outros problemas, discutimos a hipótese da liquidez do interior da Terra. Ambos concordávamos que essa liquidez não poderia existir, por uma razão que a ciência nunca conseguiu encontrar. Essa massa líquida estaria sujeito, como o oceano, à atração da Lua e, consequentemente, 2 vezes por dia existiriam marés internas que, ao erguerem a crosta terrestre, provocariam terremotos periódicos. É, no entanto, certo que a superfície do globo foi submetida à combustão e é possível supor que a crosta exterior resfriou antes, enquanto o calor se refugiou no centro. Errado, respondeu meu tio. A Terra foi aquecida pela combustão de sua superfície, e não por qualquer outro meio. Sua superfície era composta de uma grande quantidade de metais, como o potássio e o sódio, que têm a propriedade de incendiar-se apenas ao contato com a terra e a água. Esses metais pegaram fogo quando os vapores atmosféricos precipitaram-se como chuva no solo. Pouco a pouco, quando as águas penetraram nas fissuras da crosta terrestre, determinaram novos incêndios com explosões e erupções. Daí os inúmeros vulcões dos primeiros dias do mundo. Que hipótese engenhosa! Exclamei um pouco contra minha vontade. Que Humphrey Davy comprovou, aqui mesmo com uma experiência muito simples. Fez uma bola metálica que representava nosso globo com os metais que acabei de falar. Quando vertíamos um pouco de orvalho em sua superfície, ela se dilatava, oxidava e formava uma pequena montanha, com uma cratera em cima. Ocorria uma erupção que transmitia à bola inteira tanto calor que se tornava impossível segurá-la com as mãos. Eu estava começando a convencer-me com os argumentos do professor, temperados, aliás, por seu ardor e entusiasmos habituais. Como você vê, Axel, acrescentou, o estado do núcleo central inspirou muitas hipóteses aos geólogos. Nada menos comprovado que o calor interno. Eu acho que não existe, nem poderia. É o que veremos. E como Arne Saknussemm, saberemos em que nos basear a respeito desse grande problema. É claro, respondi, sentindo-me atingido pelo entusiasmo. Veremos se enxergarmos. Por que não enxergaríamos? Podemos contar com fenômenos elétricos para iluminar nosso caminho e até com a atmosfera, que sua pressão pode tornar luminosa a aproximação do centro. Claro, claro, concordei. Afinal, isso bem pode ser possível. É mais do que certo, respondeu triunfalmente meu tio. Mas silêncio, entendeu? Silêncio sobre tudo isso para que ninguém tenha a ideia de descobrir o centro da Terra antes de nós.